Olá, que bom estar mais uma vez com você, que a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa e invada o teu coração e lhe traga alegria nesse dia. Muito bom começarmos mais um estudo da Palavra de Deus, aqui sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, lição 11. Olha só, já estamos chegando ao final do trimestre onde nós estudamos o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Foi muito bom estar com você e está sendo muito bom participar desse momento com você. Se ainda você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família, porque a sua inscrição fortalece esse canal. Quando você deixa o seu gostei no final, também fortalece, tá bom? Vamos lá. Suprema lealdade a Cristo. O verso para memorizar se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 9, e eu gostaria de ler com você. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Depois que o apóstolo Paulo tratou sobre a unidade da igreja, que é algo essencial e fundamental para o seu testemunho, para o mundo que precisa ser alcançado, agora ele fala de unidade em um âmbito mais desafiador ainda. Por exemplo, gerações diferentes, um pai para com filhos, são cabeças diferentes, criados em mundos diferentes, e agora como harmonizar isso, como unir isso? Ele vai dar conselhos aí relacionados aí com a paternidade e a filiação. E nós vamos ver também a questão da escravidão. Eu sei, escravidão é algo terrível, desumano. Nunca poderia ter acontecido na história, mas aconteceu, não dá para apagar a história, né? A escravidão era legal do ponto de vista da lei, né? Então, ou seja, não havia lei criminalizando a escravidão naquela época, era praticada amplamente e havia regulamentação para essa atividade. Na época de Paulo também era assim, havia escravidão. Agora, o que Paulo falou sobre escravidão? Alguns se levantam em protesto dizendo, olha, o apóstolo Paulo não deveria escrever o que escreveu sobre escravidão, deveria levantar a sua voz acusando aqueles de praticarem tal coisa porque isso não é da vontade de Deus. Eu quero dizer para você que eu também concordo que deveria haver isso, mas só que não se esqueça que ele está vivendo dentro de um contexto histórico diferente do nosso. Por séculos, mas por séculos a escravidão era vista como algo normal, como algo aceitável na comunidade, no país. Porém, o apóstolo Paulo ele escreve dando conselhos tanto aos escravos como aos senhores escravos, de um ponto de vista pastoral, exortativo, como que escravos e senhores deveriam viver, ou seja, classes sociais diferentes, né? Nós vamos ver isso. O erro que essa geração pratica é eliminar aquilo que lhe parece ofensivo da Bíblia, sem considerar o fato histórico onde esse texto foi produzido. Esse é um erro crasso, né? Algumas pessoas dizem assim, ó, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E por ela conter a palavra de Deus, eu tenho liberdade, eu, ser humano, fraco, pecador, tenho liberdade de excluir aquilo que eu acho que não é palavra de Deus. Foi o que aconteceu em um artefato lá do Museu da Bíblia, em Washington, D.C., está aqui, inclusive aqui na lição, onde uma Bíblia condensada foi encontrada ali, né? Quer dizer, foi manifesta ali, foi exposta ao público ali. Essa Bíblia, ela condensou informações, extraindo da palavra, extraindo da Bíblia, textos e até capítulos inteiros que eram politicamente incorretos, digamos assim. Isso resultou numa Bíblia de 232 capítulos, porém a Bíblia original possui 1189 capítulos. Olha só, restou somente 232. 90% do Velho Testamento foi extraído e cerca de 50%, deixa eu ver, 50% do Novo Testamento foi também extraído, restando aí somente 232 capítulos em toda a Bíblia. Olha que coisa terrível, né? Que situação difícil. Essas pessoas cometem um erro grave. O erro grave é extrair da Bíblia aquilo que julga ser
inconveniente. Ao fazer isso, ele se coloca acima da Bíblia como se tivesse mais sabedoria que o próprio Deus em permanecer, em permitir que esses textos permanecessem. Ou seja, Deus não foi tão sábio, Deus não foi tão cuidadoso. Então eu que sou mais sábio do que o próprio Deus e mais cuidadoso que o próprio Deus, eu posso retirar aqui essas partes, porque essas partes não fala a nossa geração, não tem informação precisa e importante, então nós podemos eliminar. Então é se colocar acima na Bíblia, se colocar acima do próprio Deus que inspirou a palavra de Deus. Não devemos fazer isso. Ao invés, o que nós deveríamos fazer? Procurar entender qual é a mensagem por detrás dessas informações, desses textos. Qual é o contexto histórico, qual é a mensagem que devemos aprender. Aí nós haveremos de crescer nesse relacionamento com a palavra de Deus. Nessa semana nós iremos entrar um pouquinho a fundo nesse assunto. Porém, em acréscimo ao que eu estou dizendo, eu aconselho você, meu amigo e minha amiga, a tomar a palavra de Deus assim como ela é. Se ela tem um texto difícil, não se harmoniza no seu pensamento, segundo o seu pensamento, não se harmoniza com outros textos, peça oração, em oração a Deus, sabedoria. A Bíblia fala que aquele que pede sabedoria, Deus o dá sem lançar-lhe em rosto. Está lá em capítulo 1, versículo 5 de Tiago. Então peça sabedoria a Deus. Peça a iluminação do Espírito Santo. Aquele que inspirou a palavra tem condições de poder para iluminar o seu entendimento para que você compreenda aquilo que está escrito. E ao compreender aquilo que está escrito, você vai ser tremendamente abençoado e abençoada, vai crescer na fé, vai fortalecer a fé, porque você encarou a palavra de Deus como superior, como a supremacia da palavra de Deus sobre a filosofia e pensamentos humanos. Aí você ganhou a pérola de grande preço. Se do contrário você desconsiderar, aí você para o seu próprio prejuízo que isso acontece, tá bom? Então o meu desejo para você é que você receba essa bênção aí na sua casa, estudando a Bíblia diariamente em espírito de oração, e Deus vai te abençoar ricamente. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, porque estamos na Tua presença, estudando a Tua palavra, e é bom estar na Tua presença. E a melhor coisa que tem é estar na Tua presença, aprendendo de Ti, e a Tua palavra é o guia para a nossa compreensão da Tua vontade. Nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos esse estudo propriamente dito, Conselhos aos Filhos. Espero você ansiosamente. Aproveite bem seu sábado.